Quando meu pai disse, "Você não está convidada para o Natal este ano", devolvi os $8.000 que enviei e cancelei a reserva do chalé. De manhã, vi 31 chamadas perdidas e ri de uma mensagem. A mulher do banco falou alerta de fraude de forma fria e profissional, já pronta para seguir em frente. Demorei 3 segundos inteiros para perceber que ela falava da minha conta, não da de um estranho. Alguém tentou usar seu cartão para reservar hoje cedo, ela disse. O sistema sinalizou porque o nome cadastrado para a cobrança não bate com o titular do cartão. Ouço uma pausa, papéis sendo mexidos ao lado dela. Grant Whitlock. Esse nome tem significado para você? Para mim, significava tudo. Era o nome do meu pai no meu cartão, em um chalé que ele tentou reservar 4 dias após dizer que eu não era bem-vinda no Natal. Sentei devagar no banco da cozinha. Apertei o telefone tão forte que ia marcar e respondi calmamente que sim, o nome significava algo para mim, mas não autorizei. Sentada ali de meias às 9h12 de uma terça-feira, eu ainda não sabia, mas aquela ligação transformou a desavença familiar em algo impossível de ignorar. Do mesmo jeito que eu tinha engolido tudo em silêncio pelos últimos 31 anos. Para entender como o nome do meu pai foi parar em um alerta de fraude, volte 4 dias, para uma sala cheia de caixas de Natal e a frase que iniciou tudo. Eu já era atuária na mesma seguradora há 8 anos. Esse trabalho te treina a pensar em probabilidades e registros documentais mesmo sem querer. Você nota padrões na sua vida assim como em um modelo de risco, queira ou não. Morei sozinha em um apartamento de 2 quartos no leste da cidade, perto o bastante dos meus pais para ser quem levava a vovó ao cardiologista por quase uma década. Sem decidir, virei a linha de crédito silenciosa da família. Ninguém dizia isso, mas fui eu quem pagou o depósito do primeiro apartamento da minha irmã Ingrid. Silenciosamente paguei o saldo do cruzeiro de aniversário dos meus pais 2 anos antes, quando o cartão do meu pai foi recusado no cais e ele riu dizendo ser erro do banco diante da família. Teve o ano em que paguei o conserto do carro da Ingrid após ela dizer aos nossos pais que já estava resolvido. No ano anterior, paguei discretamente o buffet no aniversário de 50 anos da minha mãe após o cheque do meu pai voltar 2 vezes. Nunca foi tratado como empréstimo, era apenas o que eu fazia. Assim como há famílias com um irmão que conserta computadores e sempre recebe o laptop de todos nos feriados. Aparentemente, eu me escondia nos números para que ninguém precisasse dizer meu nome quando a conta chegava. Eu tinha pago a reserva do chalé do mesmo jeito, $8.000 reservados no meu nome e no meu cartão, porque o crédito do meu pai naquela altura já estava tão comprometido que o resort não aceitava reservar no nome dele sem um depósito que ele não tinha. No dia de ação de graças, ele contou que fez um ótimo negócio no lugar, detalhando tanto a negociação que meu primo quis o contato do agente. Ninguém corrigiu, nem eu. Eu dizia que não importava quem recebesse o crédito, desde que todos se divertissem. Meu apartamento cheirava a vela de canela, acesa todo dezembro mais por hábito que por gostar do aroma. Lembro de estar na cozinha, na véspera do jantar de quinta, ouvindo distraída um podcast sobre modelos atuariais de risco e pensando contente que aquele feriado finalmente seria tranquilo. Naquela quinta-feira, eu estava no meio de desempacotar uma caixa de enfeites na casa dos meus pais. Minha mãe queria ajuda para decorar antes do Natal e eu gostava de ser útil, mas percebo que isso não era o mesmo para nós. Meu pai colocou a taça de vinho na mesa e disse friamente que eu não seria convidada esse ano. Só a família. Menos estresse sem você. Minha irmã sorriu no sofá, como se esperasse por isso. Minha mãe me lançou aquele olhar específico, suave e piedoso, que ela usava sempre que queria que a sala ficasse em silêncio. Eu não entendi de primeira. Na verdade, pedi para ele repetir. Achei que tinha entendido errado por causa do barulho do estilete. Você ouviu sim, ele falou, girando a taça sem se importar. Só família, menos estresse sem você. Eu disse que era família, algo óbvio, mas ficou pesado no ar. Não dramatiza, Travis, Ingrid falou do sofá, sem tirar os olhos do celular. O pai só quer paz. Talvez seja o melhor, querido, minha mãe disse suavemente, só ajustando o tom. Queremos harmonia este ano. Tentei novamente e disse, o mais calma possível, que não entendia o que eu tinha feito para merecer ser excluída do feriado da minha própria família. Que se havia algo específico que eu tinha feito de errado, eu preferia ouvir do que ficar tentando adivinhar. Meu pai tomou outro gole de vinho e afirmou que a conversa tinha acabado. A decisão já estava tomada e insistir só mostraria como sou difícil. Fiquei parada mais um pouco esperando que minha mãe, minha irmã ou alguém dissesse algo diferente. Ninguém falou, não discuti mais. Coloquei a caixa no chão, assenti com a cabeça uma vez e saí para o meu carro no frio. E quando cheguei em casa, lembrei de algo que aparentemente eles não tinham lembrado. O chalé estava no meu nome. Eu ia cancelar primeiro e pensar depois, o que não era do meu feitio. Sempre fui uma pessoa que fazia as contas antes de mexer no dinheiro. Sempre. Em todas as áreas da minha vida. Exceto, aparentemente, nessa. Abri a confirmação da reserva no laptop, achei o link de cancelamento escondido em 3 menus e finalizei o reembolso com as mãos trêmulas. O valor retornou à minha conta minutos depois
depois, igual ao de 4 meses antes. 8 mil dólares, limpos e documentados. Meus novamente. Disse a mim mesma que aquilo era o fim. Que eu tinha deixado claro meu recado de forma discreta, sem escândalo, e que o que viesse a seguir seria apenas uma conversa curta e constrangedora, nada além disso. Essa foi a primeira racionalização, e ela durou exatamente até o momento em que meu celular começou a vibrar na manhã seguinte. Ao acordar, vi na tela de bloqueio 31 chamadas perdidas e várias mensagens de voz cada vez mais nervosas. A primeira, do meu pai, tensa. Travis, houve um engano. O chalé não aparece na minha conta. Ligue para eles e resolva. A segunda, mais irritada, sem cumprimento nenhum. Isso não tem graça. Desfaça já. A última veio antes das 7 da manhã. A voz dele estava fina e furiosa como em raras vezes. Você me envergonhou, Travis. Resolva isso. Agora. Envergonhei ele. Não machuquei. Não teve um desculpe por termos te deixado de fora. Só a ferida que importava. A imagem dele diante de sabe-se lá quais amigos de negócios e parentes distantes para quem ele já estava se gabando sobre o ótimo negócio que tinha conseguido. Eu disse a mim mesma que deixaria aquilo de lado por um dia antes de responder. Reagir na hora só mostraria que sou tão reativa quanto dizem. Racionalização 2. Ao meio-dia, Ingrid mandou. Você está mesmo fazendo isso? Todas as minhas amigas sabem do chalé. Você está arruinando meu Natal. Li 2 vezes e ignorei. O silêncio, eu estava aprendendo, era mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ter digitado em resposta. Minha mãe surgiu no meu apartamento 2 noites depois, usando uma chave reserva que eu não sabia que ela tinha, trazendo uma travessa de comida como oferenda. Ela deixou a travessa no meu balcão sem pedir licença e o cheiro tomou a cozinha antes de qualquer palavra. Ela fez o mesmo frango com arroz que sempre preparava para amenizar situações desde minha adolescência. Eu reconheci a travessa de cerâmica específica, lascada em uma das bordas, de uma dúzia de outros pedidos de desculpa que nunca usaram a palavra de fato. Travis, ela disse com aquela voz suave e razoável que usava quando queria ser a única pessoa sensata na sala. Acho que começamos com o pé esquerdo. Seu pai não quis dizer que você não estava convidado. É claro que você está. Se você resolver a confusão do chalé, todos superam. A reputação dele com os amigos está em jogo. E se eu não resolver? Perguntei. O sorriso dela ficou mais fino e cortante. Então você vai dificultar muito as coisas para esta família. Quer arruinar o Natal da sua irmã? Sempre assim, Ingrid. Percebi ali, em pé, a mesma frase que minha mãe usou comigo aos 11 anos quando queria ir ao aniversário de uma amiga em vez do recital de dança da Ingrid. Você quer estragar isso para sua irmã? Uma frase feita para fazer minhas necessidades parecerem egoístas por padrão, não importava quais fossem. Lembrei de estar quase no mesmo lugar na cozinha da infância, 20 anos antes, ouvindo essa frase pela primeira vez e sentindo a mesma sensação de anulação, como se minhas preferências não fossem consideradas ou valessem para a decisão. Perguntei baixinho se ela sabia que, antes daquela noite, o papai já tinha contado a todos que ele achou o chalé. Ela hesitou meio segundo a mais antes de dizer que não lembrava dos detalhes, o que eu já entendia naquela altura era o jeito dela de dizer sim sem precisar carregar o peso de admitir. A acompanhei até a porta em silêncio. Essa foi a terceira racionalização, disfarçada de autocontrole. Eu dizia a mim mesma que ficar calma e calada era o mesmo que me manter firme. Ainda não era, mas bastava para eu passar a noite. 2 dias depois, meu pai veio, sem a travessa de comida, só com um casaco passado e uma garrafa de vinho que não abriu. Ele ficou na minha cozinha com o charme reservado para clientes e parentes difíceis, capaz de transformar um pedido de desculpas em um favor. Ele elogiou o apartamento, algo inédito em 2 anos, e colocou o vinho no balcão como se estivesse atuando. Olha, disse suavemente, sobre a outra noite. Fui duro, mas você pode resolver isso. Reserve o chalé novamente com seu cartão e meu nome, como antes. Em troca, discutiremos te incluir mais nas decisões da família. É isso que você quer, certo? Deixei o silêncio durar mais do que era confortável, vendo o sorriso dele vacilar enquanto esperava que eu o preenchesse como sempre. Perguntei calmamente o que exatamente ele queria dizer com me envolver mais. Se isso significava realmente um lugar na tal mesa que ele imaginava existir, ou só meu número do cartão ligado a ela de novo. Ele não respondeu diretamente. Deixa ver se entendi. Você me desconvidou e depois mudou a história para parecer que fui eu quem desistiu. Agora você quer que eu gaste mais 8 mil dólares só pra Ingrid não passar vergonha com as amigas. É sobre união da família. Ele retrucou, perdendo o charme como sempre quando parava de funcionar. Se recusar, não espere que estejamos lá quando precisar. Você nunca esteve lá quando eu precisei, eu disse. Saiu mais baixo do que eu esperava e mais verdadeiro do que eu tinha deixado escapar em voz alta em anos. Fiquei parada lembrando do ano em que quebrei o pulso esquiando e fui sozinha ao pronto-socorro, pois ele estava em um jantar com um cliente que não podia remarcar. No ano em que minha empresa me dispensou numa rodada de demissões, ele logo quis saber se ainda seria convidado para a festa de Ano Novo no terraço. Seu maxilar contraiu e ele pegou o vinho do balcão. Como se até deixar o vinho para trás agora fosse me dar alguma coisa. Ele foi embora sem dizer mais nada. Eu disse a mim mesma, enquanto via o carro dele sair do estacionamento, que provavelmente aquilo era o fim de tudo. Racionalização número 4, e a mais curta de todas.
Durou exatamente 2 dias até o banco ligar. Dana Okafor se apresentou como investigadora sênior de fraudes com 11 anos na área. Ao ser transferida da Central Geral de Atendimento naquela manhã de terça, ela mostrou a paciência de quem já atendeu 100 clientes nessa mesma conversa, sem mais se surpreender com nenhuma versão. Vou explicar o que gerou o alerta, disse ela. Alguém tentou usar seus dados do cartão salvo para reservar no resort de chalés hoje às 8h47. O sistema detectou que o nome informado para a cobrança, Grant Whitlock, não corresponde ao titular cadastrado. Esse tipo de divergência indica um usuário autorizado não registrado ou algo sério. Qual dos dois? Contei a verdade para ela. Meu pai, a quem eu não tinha autorizado a usar meu cartão, aparentemente tentou refazer exatamente a mesma reserva que eu havia cancelado 4 dias antes, usando os dados salvos. Ele não deveria ter tido acesso a esses dados de jeito nenhum, a menos que ele os tivesse pego de um e-mail antigo de confirmação ou de um preenchimento automático salvo em um computador compartilhado da família. Eu já tinha usado esse computador na casa dele mais de uma vez ao longo dos anos. Isso é fraude relacionada à identidade, independentemente do relacionamento, disse Dana. Preciso sinalizar internamente e recomendo registrar um boletim de ocorrência para formalizar. Não necessariamente para prestar queixa, mas porque um boletim registrado te protege caso isso aconteça de novo e te dá vantagem se algum dia você precisar provar que existe um padrão. Ela explicou o procedimento, bloqueou o cartão comprometido e emitiu outro com um novo número até o próximo dia útil, ativando a autenticação em 2 etapas em todas as contas vinculadas ao meu nome e sinalizando meu perfil internamente. Agora, transações de dispositivos desconhecidos exigem confirmação telefônica manual. Anotei isso no verso de um envelope, como se estivesse em uma sala de depoimento, não na minha cozinha. A precisão do processo me trouxe alívio após 4 dias de caos familiar. Antes de desligarmos, Dana acrescentou mais uma coisa. Você disse que não foi a primeira vez que houve movimentação estranha de dinheiro entre você e um familiar. Não posso investigar transações antigas sem documentação específica, mas se algum dia você quiser estabelecer um padrão formalmente para fins legais, e não só para sua tranquilidade, comece a manter registros datados a partir de agora. É muito mais fácil montar uma linha do tempo daqui para frente do que reconstruí-la retroativamente. Eu mesma liguei para o Chalet Resort naquela tarde e falei com Colette Fenwick, a diretora de serviços ao hóspede com 9 anos de experiência em gestão de hospitalidade, que confirmou, depois que expliquei a situação, que o sistema de reservas deles também sinalizou a tentativa de nova reserva por incompatibilidade de nomes e se recusou a processá-la sem uma verificação adicional de identidade. Meu pai não pôde fornecer a verificação, pois conta, número de confirmação e perfil de fidelidade estavam só em meu nome. Se isso servir de consolo, ela disse, com o cansaço típico de quem já teve essa conversa várias vezes nas festas. Isso acontece mais do que você imagina nessa época. Famílias e reservas nem sempre se misturam tão facilmente, especialmente quando o depósito já foi pago por alguém diferente da pessoa que está tentando usar. Fico feliz que nosso sistema detectou isso antes de qualquer cobrança no seu cartão. Registrei que novas reservas só serão processadas com sua autorização, independente do nome informado. Seguindo a dica da Dana, liguei para Nolan Pruitt, advogado de defesa do consumidor indicado pelo banco. 13 anos resolvendo disputas familiares, financeiras e fraudes, ouvindo ao telefone alguém que nunca se surpreendia com o que as famílias faziam. Paguei por uma consulta de 15 minutos do meu próprio bolso e perguntei a ele diretamente se eu tinha algum risco real ou alguma possibilidade real de reparação. As pessoas acham que parentesco de sangue é uma proteção legal, ele disse. Não é. Isso só faz com que promotores e jurados fiquem mais relutantes em tratar o caso da mesma forma que tratariam um estranho fazendo a mesma coisa. A tentativa de usar suas informações de pagamento armazenadas sem autorização é exatamente o que a lei antifraude protege, independentemente de ser um familiar. Se você vai ou não levar isso adiante, formalmente é uma decisão totalmente sua. Eu recomendaria documentar tudo agora, por escrito e com datas, para ter um registro pronto caso isso volte a acontecer em 6 meses, evitando depender da memória. Ele também sugeriu, de forma delicada, que se eu vinha cobrindo despesas da família informalmente há anos sem nada por escrito, talvez valesse a pena decidir, daqui pra frente, se qualquer ajuda futura viria acompanhada de documentação. Ele disse que não era por rancor, mas porque a generosidade sem registro vira uma obrigação silenciosa. Segui a sugestão dele e registrei um boletim na unidade de crimes financeiros. O detetive Youssef Baptiste, com 14 anos de serviço, colheu meu depoimento por telefone com voz calma, fazendo tudo parecer menor e mais administrável do que uma hora antes. Ele fez perguntas precisas e cuidadosas. A hora da tentativa de transação, se meu pai já tinha tido permissão explícita para usar o cartão, se era a primeira vez que dinheiro ou dados financeiros circulavam entre nós sem meu consentimento, e leu a declaração final 2 vezes antes de encerrar. Ele disse que só seguirão com as acusações se você quiser. A maioria dos casos familiares se resolve sem isso, e entendo o motivo, mas é bom que você registre tudo por escrito. As pessoas esquecem o quanto um registro por escrito importa até o dia em que ele é a única coisa em que alguém acredita. Ele me deu um número de caso e disse para eu guardá-lo em um lugar onde eu não fosse
se perder. Do mesmo jeito que você guarda o recibo de algo caro. Desliguei naquela noite com um número de caso, novo número de cartão e uma pasta rotulada, pois hábitos do trabalho me seguiram para casa, contendo data e 4 documentos. A confirmação original, o aviso de cancelamento, a transcrição do alerta de fraude que Dana me enviou por e-mail e um print das mensagens da Ingrid. Eu ainda não sabia o que faria com isso. Eu só sabia que não ia mais ser a única a entender o que realmente tinha acontecido. Os 3 dias entre a ligação sobre a fraude e o jantar de aniversário dos meus avós foram os mais difíceis desse período, até mais do que quando me disseram que eu não estava convidada. Deixei a pasta aberta na mesa da cozinha quase o sábado todo, relendo 4 documentos, como se isso tornasse a decisão mais clara. Queria apenas entregar tudo para Nolan Pruitt e deixar que uma carta de advogado falasse por mim de forma limpa, sem confusão ou exposição. Pensei em não dizer nada e deixar meu pai absorver em silêncio aquilo que o banco e o resort já tinham impedido que ele fizesse, achando isso suficiente. Mas nenhuma opção parecia certa. Uma carta de advogado manteria tudo invisível para todos, menos nós dois, e essa invisibilidade permitiu que isso durasse 10 anos. Ficar em silêncio faria minha mãe e Ingrid seguirem acreditando em qualquer versão confortável, achando que exagerei e envergonhei a família à toa, que o real problema era Ingrid não poder se gabar e não um homem tentando usar a identidade do filho sem permissão. Minhas mãos não ficaram firmes o fim de semana todo. Um zumbido baixo e persistente de adrenalina que eu não tinha conseguido dissipar completamente desde a ligação sobre a fraude. Até domingo à noite decidi, mesmo com medo das consequências, que só importava a versão da verdade ouvida por todos ao mesmo tempo, na mesma sala, sem espaço para reescrevê-la depois. A exposição foi 3 dias depois, no jantar de 40 anos de casamento dos meus avós, evento que quase não fui, mas decidi ir para não dar à família mais uma chance de controlar a história sem mim. O restaurante reservou o salão dos fundos, com toalhas brancas, tela de projeção para fotos do aniversário e cerca de 30 parentes e amigos em 2 mesas longas sob luzes penduradas por um primo. Ingrid, já na 4ª taça de vinho, não resistiu à plateia de tias, tios e antigos amigos de golfe do meu avô. O Natal foi um desastre porque Travis desistiu, ela disse alto para a mesa. Sua fala era para a plateia, não para mim. Papai e eu tivemos que consertar o que ele estragou. Eu me levantei. Eu não tinha planejado o projetor. Trouxe meu laptop por hábito, pensando em usá-lo para outra coisa. Mas a tela já estava pronta da apresentação anterior e bastou menos de 1 minuto para trocar a entrada. O primeiro slide mostrava a confirmação original do chalé. Meu nome, cartão, data e hora de 4 meses antes. O segundo era o aviso de cancelamento, com o reembolso voltando para a minha conta, datado da manhã, após me dizerem que não fui convidada. O terceiro, uma captura de tela das mensagens da Ingrid do mesmo dia. Todas as minhas amigas sabem do chalé. Você está arruinando meu Natal, junto de uma postagem pública dela de 3 semanas antes, com o nome do resort e 3 emojis de fogo. O último slide era a transcrição do alerta de fraude do e-mail da Dana Okafor. O nome do meu pai impresso sob o nome para cobrança informado, junto a um registro de data e hora, 4 dias após ele dizer, em sua sala, que eu não era bem-vinda. Falei o mais calma possível. Essa é a linha do tempo real. Disseram que eu não estava convidada, então cancelei uma reserva que sempre foi minha. Quando isso falhou, tentaram usar meu cartão sem permissão para reservar novamente. Ninguém falou por um tempo. Um garfo bateu em um prato na mesa. Meu tio Foster murmurou, mas ainda foi ouvido. Sabia que havia algo estranho nessa viagem. Um dos antigos parceiros de golfe do meu avô, um homem que eu conhecia a vida toda como sempre educado, apenas balançou a cabeça e disse, inacreditável, em um tom que deixava bem claro sobre quem ele estava falando. Minha prima Odessa, sentada perto do meio da mesa, levantou o celular pela metade antes de parecer pensar melhor e colocá-lo de volta, embora não antes de eu perceber vários outros parentes olhando para suas próprias telas. Já, eu suspeitava, trocando mensagens uns com os outros por baixo da mesa. Ingrid tentou explicar o contexto, mas foi interrompida. Não é isso, você está distorcendo. Não é isso que realmente... A voz dela sumiu quando até o namorado, ao lado, tirou discretamente a mão do ombro dela. O rosto da minha mãe se fechou, a suavidade sumiu, dando lugar a algo próximo do pânico. Meu pai permaneceu imóvel na cabeceira, pálido, com o maxilar se movendo como se quisesse falar algo. Achei que ali terminaria a conversa. A sala silenciou após a apresentação, todos permaneceram sentados, mas não foi exatamente assim. Minha avó, aos 82 anos, sentada à cabeceira com o vestido de seu casamento de 40 anos atrás, quebrou o silêncio de forma inesperada. Ela pousou o garfo na mesa com um clique deliberado que ecoou mais que qualquer voz naquela noite. Grant, ela disse ao meu pai com uma voz que resolveu disputas ali por décadas. Essa é a primeira vez? Ou falamos também do cruzeiro de 2 anos atrás? Meu pai ficou em silêncio. Não precisava responder. Minha tia, do outro lado da mesa, ficou completamente imóvel, e eu a observei juntar em tempo real a história do mal-estar no cais daquele cruzeiro de aniversário em que ela esteve, aquele que ele havia descartado como um erro bancário, com o que ela estava vendo na tela agora. Aquilo também foi você, ela disse devagar, não como pergunta, olhos
olhos entre a tela e meu pai, parecendo repensar anos de estranhezas em algo pouco lisonjeiro. Minha avó não levantou mais a voz. Não era necessário. Ela simplesmente olhou para o meu pai por um longo momento, do jeito que eu imaginava que ela já tinha olhado para ele muitas vezes ao longo de mais de 60 anos vendo-o se tornar quem ele era, e disse, baixo o suficiente para que só as cadeiras mais próximas ouvissem. Eu te criei melhor do que isso, Grant. Não sei quando você deixou de acreditar nisso. Não era o final que eu esperava ao entrar com o laptop. Eu estava pronta para provar algo. O que realmente aconteceu foi uma década de pequenas dívidas silenciosamente absorvidas, finalmente sendo detalhadas em voz alta diante das mesmas pessoas para quem meu pai passou a vida inteira construindo uma imagem. Os dias após o jantar não se limitaram àquela sala. 2 dias depois, minha tia ligou dizendo que revisou seus extratos e achou uma transferência para meu pai feita há 3 anos. Disseram que era um empréstimo de curto prazo, mas nunca foi pago e ela teve vergonha de cobrar. Meu tio Foster comentou quase sem querer que um dos amigos de golfe dele, que esteve no jantar, circulava no mesmo meio de negócios que o maior cliente do meu pai e que, aparentemente, esse cliente fez uma pergunta direta em uma reunião naquela semana sobre o que aconteceu naquele jantar de família sobre o qual todos estão comentando. Meu pai não confirmou nem negou quando fiquei sabendo disso por terceiros. Ingrid comentou em uma mensagem que não respondi, que ele voltou daquela reunião com um humor que não via há anos. Ingrid passou boa parte da semana seguinte respondendo mensagens dos amigos para quem se gabou do chalé, muitos dos quais estiveram no jantar ou souberam dele rapidamente. Ela me mandou uma mensagem numa quinta à tarde. Não era um pedido de desculpas, mas sim uma confissão atônita. Eu não sabia do cruzeiro nem do buffet, achei que era só dessa vez. Não respondi. Percebi que certas coisas exigem mais tempo com alguém, além de meras mensagens, para se tornarem reais. Arquivei a pasta física, com 4 documentos e o número do caso, na gaveta onde guardava meus registros de imposto de renda, datada e rotulada como no trabalho. Eu não sabia se precisaria dela novamente, mas suspeitava que sim. Minha mãe ligou outra vez naquela semana, não para pedir desculpas, mas com uma pergunta. Se eu viria no ano novo, disse ela com uma voz que tinha perdido toda a suavidade de antes, substituída por algo mais parecido com uma incerteza genuína do que com uma encenação. Disse a ela que ainda não tinha decidido, o que era verdade, e percebi ser a primeira vez em anos que deixava um convite da família sem resposta imediata, sem tentar administrar os sentimentos de todos. Fechei o laptop e guardei na bolsa e olhei meu pai pela última vez. Não com raiva, o que me surpreendeu, mas com uma clareza fria, como ao concluir um longo cálculo e ver o número final na página. Minha avó encontrou meu olhar do outro lado da mesa, com o menor dos acenos de cabeça, como se entendesse exatamente o quanto me custou levantar naquela sala, e exatamente porque eu fiz isso mesmo assim. Peguei meu casaco na cadeira, me despedi baixinho dos meus avós, sem nada de encenação, e passei pelas luzes, pelo bolo meio comido e pelo silêncio furioso do meu pai até a porta. Feliz Natal, eu disse a todos e a ninguém, e saí para o ar frio do estacionamento sem olhar para trás para ver quem me seguia.